Os primeiros comércios, né, deslocavam para um instante só. Eles se deslocavam para as localizações para instalarem as suas feiras e fazer a relação de troca. As primeiras feiras brasileiras teve a intervenção do poder público, né, que veio minimizar as irregularidades que sempre acontecia ali no processo da comercialização dos produtos. A maioria desses produtos eram alimentícios, né, e de maior necessidade do consumidor. E com o passar do tempo, essa necessidade foi aumentando e essas feiras também teve a necessidade de começar a se instalar por mais tempo, devido à necessidade de quem consumia. E aí começou a surgir as primeiras cidades que foram ali próximos aos locais de feira, né? Então eles precisavam ter essa mobilidade de poder voltar para sua residência, instalar suas feiras. Então, assim, estar se deslocando com maior frequência já dificultava a frequência das feiras em determinados locais. Então, foram instaladas as primeiras feiras, as primeiras cidades próximas às feiras, né? Esse contexto histórico, que foi ali bem na zona litorânea, foi devido ali às primeiras áreas de exploração quando foi descoberto todo o nosso território, ok? As feiras, elas tomaram bastante proporção, né? E essa atividade foi aumentando com o decorrer das primeiras cidades e das necessidades. Aqui no Brasil, teve a intervenção do poder público para organizar essas feiras e, vamos dizer, legalizar, banir toda a irregularidade que apresentava no processo. Então, ela veio surgir aqui no Brasil em 1910, né? Se intensificou com a relação do produtor e consumidor, atacado e varejo, a lei da oferta e a lei da procura, e os vendedores e consumidores. Foi um processo que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. A forma como o comércio foi se expandindo, esse consumo foi cada vez aumentando, trouxe a relação para definir uma sociedade, a sociedade que foi se formando naquele território, né, naquela região ali onde tinha a relação do comércio. Então, se implantou ali uma sociedade, né, com um determinado perfil. E essa sociedade vem com a ação do homem que produz segundo a sua necessidade. Então, à medida que o homem ele precisa, né, então ele produz aquele espaço conforme a sua necessidade. E aí traz o contexto de sociedade no geral. E essa sociedade ela também passou por vários processos, né? Tanto, principalmente aqui nas cidades, quando teve a instalação das indústrias, como eu já citei antes, porque essas indústrias veio trazer uma relação entre a população baseada no capitalismo, com divisão de classes sociais. O sistema capitalista que foi implantado, que trouxe consigo, através da industrialização, do processo da industrialização, trouxe decisões que veio investir no capital, veio trazer os juros dos produtos que eram comercializados, a renda veio trazer também a renda para alguns, né? A prática de poder, né? Quem detinha o poder no sistema comercial, e essas ideologias que nós vimos em relação à sociedade, em relação ao produto, o mercado consumidor, o sistema de poder. Então, foi aí formando toda uma sociedade que a gente vive
né, hoje, que cada vez mais ela vai se modificando. As indústrias vieram modificar essa sociedade, porque ela trouxe a implementação de uma sociedade com divisão de classes, onde tinha um trabalhador, né, e tinha um empresário, né? Aquele que vendia, o trabalhador seria o que vendia sua força de trabalho, e os empresários vendiam, né? Eles pagavam por essa força de trabalho, ok? A gente vai ter aqui os exercícios, que a gente vai poder aprofundar mais um pouco, certo? Vocês têm o slide que eu peço para que vocês leiam, para ter uma abrangência maior. Para a melhor compreensão do espaço, é indispensável que a cidade seja vista de forma indissociável do comércio. A atividade comercial pertence à essência do urbano. A cidade é um espaço de revelação. Então, essa cidade, ela se revela conforme o comércio foi desenvolvendo, né? E a gente vai ter aí uma sociedade fragmentada com a divisão de classes, né? E cada vez mais voltando, como eu tinha falado do surgimento dos bairros, né? E essa expansão do comércio foi cada vez crescendo por conta da área urbanizada que foi se instalando ali nas cidades, né? Já no slide 13, vem abordar, né, essa produção, a busca do consumo fez aumentar essa produção, né? E aí ele fala da relação do consumo, ok? O sistema capitalista que nasceu desde os anos 70, ele veio se massificar com o passar do tempo, teve a distribuição, né, do processo produtivo que ocorreu no sistema capitalista, ok? E aí veio a distribuição dessa produção, que foi o mercado varejista, que os serviços foram subdivididos, né? O surgimento dos supermercados, hipermercados, shoppings, lojas, galerias, abastecimentos de serviços privados, públicos na região. Vimos também a relação da urbanização, que ela cresceu devido ao comércio, né? E linkado ao capitalismo, que era o sistema implantado ali nas cidades. Isso fez com que fez surgir a regionalização, né? Essa regionalização, que é o próximo tópico dessa unidade 3, que fala da modificação do espaço, né? Do espaço, e aí a gente tem duas regionalizações no Brasil, que vamos tratar, que é a regionalização de 5 regiões, que são as regiões que nós temos, a região Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Vamos ver que cada uma tem as suas importâncias, vou citar aqui algumas características que vocês podem, através do slide, na aula e através da apostila, manualmente, observar mais características que cada região vai aí enfatizar. Observando no slide 18, você vai ter o espaço brasileiro, certo? Com a região norte, né, que é a mais, vamos dizer assim, extensa, perdendo em número de estados só para a região nordeste, porque na região nordeste a gente vai ter 9 estados, e na região norte a gente vai ter 7, ok? Temos a região centro-oeste, a região sudeste, que é essa parte aqui mais escura, estou no slide número 18. E aí nós temos a região sudeste, que é a região mais industrializada, mais povoada, né, por conta das primeiras indústrias que se instalaram nessas regiões, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Que eu já citei aqui também, que ela é uma das maiores metrópoles que a gente tem aqui
no território brasileiro. E a região sul, né, que teve a influência aí dos imigrantes europeus que se instalaram, então a maioria da população são de descendentes europeus, eslavos, italianos, ok? É a única região que tem aí a influência tanto do clima como da vegetação do Ártico aqui, né? A gente vai ter, vou citar algumas características, né? Quais seriam os critérios para que essa regionalização acontecesse no Brasil? Ele leva em conta as residências, as indústrias e o comércio, né? É o que fez fazer essa divisão das regiões. Então, eles levam em conta as instalações das indústrias, o comércio, ok? E as residências. Primeiro vieram as feiras, né? Com o passar do tempo se vieram as instalações das indústrias. E depois, sucessivamente, foi necessária essa divisão para que tivesse uma organização, ok? A outra região que vamos ter, né, esse processo de regionalização, já no slide 19, é um processo bem diferenciado, porque ele leva em conta do espaço geográfico. Esse espaço geográfico ele é modificado à medida das necessidades do ser humano, ok? Então, à medida da necessidade do homem, ele foi modificando o espaço ali onde ele habitava, certo? A segunda causa da variedade das paisagens está na sociedade. Vocês viram que com o processo ali do comércio, surgiram as primeiras cidades e posteriormente se estabeleceu a sociedade. Essa sociedade foi dividida em classes. Essa sociedade foi modificando ali o espaço onde vive, a paisagem, a natureza, conforme a sua necessidade. Regionalizar, né? Seria regionalizar o espaço geográfico, dividi-lo em regiões, onde a gente no Brasil temos 5, que é a região Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. As diferentes paisagens são organizadas de forma socioeconômica, né? E diversas áreas conforme as suas necessidades. A regionalização do Brasil, a gente tem aqui um mapa do Brasil, com as 5 regiões, ok? Aqui a gente tem a divisão de cada estado, certo? Essa divisão veio sendo elaborada pelo IBGE, e a divisão oficial do Brasil que a gente tem atualmente até hoje, com características humanas e econômicas do território nacional. Então, a gente vai ter, na região norte, a gente vai ter uma floresta equatorial, uma ocupação recente da população, porque é o território, a região que mais está distante em relação ali à faixa litorânea. Como eu já citei anteriormente, a região litorânea foram as primeiras a serem habitadas, né, as civilizações estabelecidas. A gente vai ter também na região norte as guerrilhas ainda por terras, né, uma quantidade de rios poluídos por conta ali da garimpagem que acontece ali, os garimpos vêm poluir os rios da região. Temos o problema também das queimadas, as derrubadas de árvores, certo? É o que eu posso enfatizar aí, vocês vão ler a apostila, vocês vão enriquecer bem mais essas características. Na região sudeste, como eu já citei, a região mais industrializada do território brasileiro, mais urbanizada, temos nelas a grande região metropolitana, né? a São Paulo e posteriormente Rio de Janeiro. Apresenta as matas tropicais, porque está ali na zona tropical.
Na região centro-oeste, a gente vai ter o cerrado. Se tratando da vegetação, a gente tem o cerrado. Com a construção de Brasília, né, veio o crescimento da população, aumentando ali o território. Na região sul, como eu já falei, os descendentes de europeus, né, vindos ali, então maciçamente a população é de descendentes de europeus. Temos ali na região sul, por conta da influência da região sudeste, uma economia produtiva e moderna, melhores condições de vida da população e um clima subtropical, ok? Por fim, temos aí a região nordeste, que em relação ao número de estados é a maior, compreende 9 estados. É uma região que na época colonial era a região mais rica, porém foi muito explorada, né? E teve um declínio aí da sua economia muito grande nesse território, mas que hoje no século XX, a partir do século XX, está tendo um crescimento bem acelerado e tem mudado o quadro da situação do Nordeste. Ok? Temos aí a segunda subdivisão também, feita pelo IBGE, não foi feita pelo IBGE, ela surgiu com o geógrafo Pedro Pinchas, que na década de 70 veio regionalizar da forma dos complexos regionais. Como eu citei, a primeira regionalização tinha o enfoque da economia, das residências e das indústrias, já essa divisão aqui veio focar a socioeconomia. Então, seria as relações sociais e o espaço natural, enfatizando a parte econômica. Então, nós temos 3 divisões, que seriam a região amazônica, que pega aqui uma parte da região centro-oeste e uma parte da região nordeste. A região centro-sul, que pega centro-oeste, sudeste e toda a região sul. E a região nordeste, que compreende aqui um pouco do centro-oeste e aqui um pouco... Não, na verdade, pega só um pedacinho aqui da região sudeste, ok? Essa divisão dos complexos regionais, ela veio trazer as macro-regiões econômicas, né? E o Nordeste foi o polo econômico mais rico da América na época da Revolução, na época da América, quando era América colônia ainda. Então, assim, tínhamos muitas riquezas aqui que foram exploradas com o passar do tempo. Na região centro-sul, é na atualidade o núcleo econômico do país. Então, ele cresceu muito devido ali às instalações das indústrias. Ela hoje concentra uma economia modernizada, baseada no setor industrial agrícola, né? E tem uma infraestrutura de serviço, de prestação de serviço, ok? E também por ter a influência da capital política do país, que seria ali onde está instalado o polo político. Nós vamos agora realizar os exercícios, ok? Então, na alternativa 1, trata o lugar onde se realizam as transações de mercadorias e serviços. Eram alternativa A, em casas, B, no mercado, na feira, ou D, nenhuma das alternativas. Nós vimos que essas transações de mercadorias e serviços eram inicialmente nas feiras, alternativa C, do primeiro quesito, ok? Na alternativa 2, como se caracterizavam as feiras antigamente? Então, as feiras antigamente eram organizadas de forma itinerantes. O que quer dizer itinerantes? Elas se deslocavam de um lugar para outro, ok? E ela foi se expandindo conforme as necessidades de consumo.
No Brasil, vamos agora para a alternativa 3. No Brasil, as feiras surgiram na década de 1910, 1588 ou 1989. Não cabe a alternativa nenhuma delas. Caberia a de 1910, que com a intervenção do Ministério Público veio radicalizar as irregularidades que existiam nas primeiras feiras. Então, no Brasil foi na alternativa A, 1910, ok? Quarto quesito, pode-se regionalizar um bairro dividido em áreas residenciais, parques e comerciais? B, comerciais, florestas e casas? Não. Residenciais, indústrias e comércios, né? Primeiro foi o quê? Comerciais, né? Com o surgimento das feiras, inicialmente, aí veio o comércio propriamente dito, depois as instalações das indústrias, posteriormente as residências com a construção das primeiras cidades, ok? Então, alternativa C para o quesito 4. Vamos para o quesito 5. Que região do Brasil é mais industrializada? Letra A, Norte. B, Sul. C, Centro-Oeste. D, Sudeste. A Norte nós vimos que ela era o quê? Pouco povoada. Então, ela não tem como ser industrializada. Aqui vimos que no processo da industrialização, as pessoas migram do campo para as cidades por conta dessas indústrias, a oferta de emprego. Sul poderia ser a B, porque a Sul é uma região bem estruturada, né? Uma indústria moderna, certo? E tem uma infraestrutura também no comércio. Poderia ser a B, mas não é. A alternativa é a D, onde surgiu os primeiros polos industriais e as primeiras indústrias se instalaram na região sudeste. Por isso que tornou essa região sendo a mais industrializada do país. Como se caracteriza a região sul? O que foi que vimos na região sul quando caracterizamos cada região que temos? É uma região que apresenta descendentes de europeus, eslavos, italianos. É uma região que tem uma estrutura econômica industrial moderna, uma região bem estruturada, uma economia equilibrada, ok? Então, demais características você vai também encontrar tanto aqui no slide, você voltando às aulas, quanto também na apostila que está de posse de você.